Primeiro eu queria convidar a professora Jocely Oliveira para vir para cá. Pode ficar à vontade, Jocely. Jocely, ela é neurodivergente, especialista em autismo, mãe solo numa família de neurodivergentes, professora de língua inglesa e ministrante de disciplinas sobre autismo em turmas de pós-graduação da Unifip. Então, seja muito bem-vinda, Jocely. Já agradeço, o fato de você ter aceitado o convite de partilhar um pouquinho conosco, que eu tenho certeza que cada um que está aqui hoje está com expectativa muito grande em ouvi-la, tá bom? Bom, quero convidar agora essa pessoa extraordinária, uma educadora que eu também conheço de perto, pelo grande trabalho que ela desenvolve. Agora, está fazendo, inclusive, o mestrado lá em João Pessoa, lá pelo Instituto Federal de Educação. Ou seja, ela já era muito boa e agora é que ela vai voltar mesmo, tinindo, com o título de mestre. Então, eu queria convidar a nossa querida Daniele Ramos para vir para cá. Os ex-alunos, tá? Os alunos, Aqui, os alunos, Seja bem-vinda, viu? Daniele é psicopedagoga com atuação clínica, professora nos níveis de graduação e pós-graduação, atualmente cursando mestrado em educação pelo IFPB, mãe atípica, idealizadora e fundadora da Trilhar Consultoria Educacional. Inclusive, já vou dar uma dica aqui muito boa a vocês: sigam a Trilhar lá nas redes sociais, lá no Instagram, porque a Trilhar, pessoal, é uma consultoria que hoje vem promovendo muitos cursos na área de inclusão, atipicidade. Então, se você quer uma formação mais específica sobre isso, segue o perfil da Trilhar lá no Instagram, porque é uma oportunidade de você ficar sabendo quais são os cursos que estão sendo oferecidos, sempre com profissionais hiper capacitados. Bom, vou fazer uma pergunta antes de vocês. Vocês já se conheciam? Eu adoro esses encontros, viu? Eu adoro esses encontros. Quem vai começar? Eu vou fazer o seguinte. Quem? Para poder ver o slide. Então a gente vai fazer o seguinte: vou deixar vocês aqui com as duas, tá bom? Para que elas possam dividir um pouquinho das experiências delas com vocês, ok? Então, eu vou pedir agora, a gente está voltando do almoço com o bucho cheio, já teve o bolinho pedagógico. Comeram um bolinho pedagógico? Ainda não? Não, tem que comer, viu, gente? Tem que comer o bolinho pedagógico. Estão com a barriga cheia, almoçaram, todo mundo. Então, eu vou pedir agora aquela salva de palmas para essas duas aqui, para que elas possam começar bem com vocês, porque certamente as experiências que as duas vão dividir por aqui vai ajudar muito vocês no trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia. Então, vou passar aqui para a Dani e você combina com Jocely como é que vai ser. Boa tarde, pessoal. Raquel hoje falou sobre não usar slides, porque estava tentando estimular o fluxo de atenção do público, Eu vou usar slides porque eu vou precisar demonstrar pessoas e, enfim, coisas, E é um outro recurso, é uma outra alternativa, Então, já fui apresentada, Mas além do meu nome Jocely Oliveira, como está nos documentos, muitas pessoas me conhecem por Lili também, E teve uma outra coisa que eu esqueci de passar para Deusimar sobre minha formação, porque não é uma formação acadêmica, mas é uma formação política, digamos assim, que é a minha participação na ASPA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Patos e Região. É uma associação que eu tenho aprendido muito desde 2018. Eu costumo atuar principalmente na área de defesa de direitos, Então, eu aprendi muito
tive muita crise de ansiedade com a justiça, com a política. É um negócio muito difícil de lidar, mas é uma caminhada e é um aprendizado também. Esse é o desafio. Eu quero agradecer a Deusimar, né, pelo convite de estar aqui. É uma honra e, para mim, é muito relevante poder estar com o microfone na mão falando sobre o que eu vou falar. Eu quero agradecer ao pessoal do Kumon ali, a moça do Kumon, que eu esqueci de perguntar o nome, que me ajudou numa crise de ansiedade que eu estava pronta a ter, e um exercício que tem lá foi ótimo para dar uma centralizada em mim, né? E a minha amiga Elisângela com chocolate também. Vamos lá. Bom, o tema que a gente vai debater é neurodiversidade e inclusão. A escolha de Deusimar dessas duas profissionais aqui tem a ver também com o fato de sermos mães de crianças neurodivergentes, né? Então, pode passar. Eu vou começar primeiro com o conceito de neurodiversidade, porque porque é importante e porque tem sido meio confuso, assim, né? Mas é importante a gente entender. Essa é Judy Singer, ela é uma socióloga australiana, e lá no final dos anos 90, ela elaborou uma tese, né, sobre a questão da neurodiversidade. Começou numa discussão de fóruns, era justamente naquele período do surgimento da internet, então fóruns online começaram a bombar, e eu vi muita discussão de pessoas autistas falantes na época, né, sobre direitos e tal. E foi mais ou menos nessa época que começou. Ela é autista, é de uma família de neurodivergentes também. Então, o que é neurodivergência? Sim, outra coisa. Os trechos que eu tirei e coloquei aqui são todos de um site dela. Ela tem um blog que ela mantém até hoje, atualizando com frequência, sobre neurodiversidade, porque foi ela que cunhou o termo, e como existem muitas discussões estranhas, ela sempre mantém lá atualizado, né? Então, segundo ela, é um truísmo biológico que se refere à variabilidade ilimitada dos sistemas nervosos humanos do planeta, em que nenhum deles pode ser exatamente igual devido à influência de fatores ambientais. Então, neurodiversidade é o que todos nós somos. O cérebro de todo mundo aqui é diferente, nenhum é igual. Certo? Neurodiversidade é isso. Pode passar. O uso abrange toda a humanidade, é um termo de defesa de direitos para nomear o movimento da neurodiversidade, que é um movimento de direitos civis para minorias psicomedicamente rotuladas e seus aliados, e é uma categoria de fatores interseccionais, né, que definem vantagem ou desvantagem. Pode passar. O uso indevido, né, que tem acontecido, não significa deficiência neurológica, não significa deficiência. Apesar de algumas condições neurodivergentes serem deficiência, mas neurodiversidade não quer dizer deficiência, certo? Neurodiversidade é a diversidade dos sistemas nervosos. Ou alteridade, não é um diagnóstico e não é um descritor de genomas. Então, literalmente, o termo se refere a todos os seres com sistema nervoso, mas como eu criei para um propósito de defesa dos direitos humanos, eu o limitei ao Homo sapiens. O termo biodiversidade abrange o resto, né, os animais e tal. Pode passar. Então, para o nosso contexto aqui, a gente vai focar nesse conceito. Neurodiversidade é um termo de defesa de direitos para nomear o movimento da neurodiversidade, um movimento de direitos civis para minorias psicomedicamente rotuladas e seus aliados. Se trata de defesa de direitos, ok? Pode passar. E o que é inclusão? Nesse aqui eu não coloquei conceitos, porque eu queria ouvir de 3 pessoas corajosas que vão pegar o microfone e vão dizer o que significa inclusão para você. Topam? Alguém se oferece? O que é inclusão? Ninguém? É tão abstrato assim. Oi? Escolher? Não, não vou escolher, não. Eu tenho um trauma com isso, pessoalmente. Eu não vou fazer, não. Eu prefiro que as pessoas... Quem quiser se oferecer para falar. Tem gente que gosta de falar, né? Então, a gente aproveita as habilidades de quem gosta de falar e fala. Alguém, ninguém? Não? Ninguém. Sério? Pronto, um aqui. Deixa eu descer, eu vou até você.
Tem outro? Ah, tá. Tem outro microfone. Aonde? Mas eu posso ir com esse até lá? Pronto. Boa tarde, meu nome é Maria, eu sou estudante de Letras Português UEPB, segunda graduação. Incluir, eu acho que no meu entender, certo, aceitar, acolher, certo, tudo isso é um conjunto assim que emana assim muita coisa, mas sem dúvida que aceitar, acolher, entendeu? No meu entender, é a maneira mais correta de você incluir. Muito obrigada. Mais alguém? Aproveitar que eu estou aqui. Zeca. Zeca me deu um abraço tão importante hoje, antes da palestra. Boa tarde, meu nome é Zé Carlos, eu sou professor, psicólogo e escritor, e lhe dar um abraço é o mínimo que a gente pode fazer por um ser iluminado como você, né? E essa questão de inclusão é muito relativo falar disso, é muito complexo também, porque incluir não é só colocar dentro de um sistema, de um lugar, de um local, né? Incluir, ao meu ver, é muito mais que isso. E a gente fala muito de inclusão, referindo-se à inclusão como igualdade, né? E nem sempre a igualdade ela é justa. Então a gente tem que pensar na inclusão como equidade, como uma forma de você garantir que aquela pessoa está inclusa, mas ela vai se beneficiar das mesmas coisas que a outra. É a gente falar de empatia, de dizer que é empático, de dizer que se coloca no lugar do outro, mas não aceita o outro como ele é em sua complexidade. Então, incluir é isso. É muito mais do que palavras. Eu acho que nós estamos ainda em passos de tartarugas para esse processo de inclusão. A gente fala de inclusão numa escola onde não tem um banheiro para cadeirante. A gente fala de inclusão, e aí eu pergunto, qual é a escola que pode receber hoje uma pessoa que tem uma deficiência visual? A gente fala de inclusão, mas a nossa escola está cheia de bullying, por gordofobia, por homofobia, por racismo. Então, nós ainda somos meio ignorantes em relação à inclusão. Nós precisamos melhorar muito. E eu acredito que nesse processo de melhorar, a gente precisa se ver enquanto aquela pessoa que deseja ser incluída. Se a gente não faz isso, a gente não vai conseguir entender o que é inclusão. Obrigada, Zeca. Obrigada. Mais alguém? Só mais uma para fechar a trindade. Aqui. Vou lá. Você quer falar? Boa tarde. É como nosso colega falava, é impossível falar de inclusão sem falar de equidade. E pegando a fala também de Raquel, a inclusão seria, assim, para mim, ao meu ver, a questão de acolher. Não tem como a gente incluir sem antes acolher. Para que eu seja incluída, eu preciso primeiro ter a porta aberta, né? Abrir a porta para que a pessoa entre. Então, antes de tudo, o começar de dentro, como Raquel falava. Isso é uma coisa muito impactante nos dias de hoje. Porque como a gente estamos nos tornando pessoas exteriores, vendo aquilo que está no externo e esquecendo do mais importante, que é o que está no interno. Então, é o rasgar, se abrir a porta do nosso coração para deixar que o outro entre. Então, para mim, isso é inclusão. Arrasaram os três. A palestra de Raquel foi tão impactante para mim. Eu chorei tanto ali, sentada. Foi muito emocionante. Ela subindo as escadas e eu chorando, assim, já. Essa coisa do exterior, né, de prestar atenção no interior e tal. Então, a gente tem palavras-chave aqui, né? Tem acolher, equidade, a vida interior da pessoa, acolher de verdade, acolher quem a pessoa é. São palavras-chave. Mais cedo, Natanael veio aqui e falou sobre a questão da acessibilidade, que é diferente de inclusão. Ele disse, não adianta de nada eu ter uma rampa aqui se eu não tenho um suporte de outro tipo, né? Um ombro amigo, alguma coisa do tipo. Acessibilidade não é inclusão. Por exemplo, ter um cuidador nas escolas
Não é necessariamente inclusão, isso aí é acessibilidade. Isso permite que o aluno com deficiência esteja dentro de sala de aula. Mas, se esse cuidador é capacitado, tem as boas condições de trabalho, né, para atender a criança, para acompanhar e ajudar aquela criança de fato, e acolher aquela criança, se importar com o desenvolvimento dela como um todo, aí sim temos inclusão, né? Eu estou vendo Oscar aqui, eu esqueci de fazer minha descrição, né? Oscar tem deficiência visual. Então, eu sou mulher preta, de pele tom clara, cabelos bem curtos e grisalhos, magra, é isso. Estou usando um vestido estampado e tênis. E daí, vamos lá para o próximo, que esse debate da inclusão a gente vai chegar mais para frente. Essa é Lucy, minha filha, uma adolescente muito carinhosa. Ela adora o filme da Princesa e o Sapo, Galinha Pitadinha e outros episódios de desenhos muito específicos, tem 14 anos, é autista nível 3 de suporte, não oralizada, com DI, deficiência intelectual, tem diagnóstico de autismo desde os 3 anos de idade, 3, é acompanhada pelo CAPS infantil e estuda na Escola Municipal Raimunda Melo. Pode passar. Esse é Alberto, meu filho também. É um menino extremamente alegre e explorador, tem 6 anos, autista nível 2 ou 3 de suporte, aí eu botei aí de propósito nível 2 ou 3, porque assim, para mim, a forma como eu lido com o Alberto e me comunico com ele, ele é nível 2. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se comunicar com ele, de não prestar atenção nele, muitas vezes, sabe? E entender como ele se comunica. E daí, para essas pessoas, ele é nível 3 de suporte. Isso não está em nenhum manual, certo? Isso é uma observação que eu faço a partir da vivência, né, da minha vivência com meu filho e ele fora de casa. Com provável apraxia da fala, ainda em avaliação, então ele não consegue conversar, sabe? Ele fala algumas frases, fala algumas palavras, está desenvolvendo, mas ele tem muitas dificuldades. Gosta do sistema solar, de Miró, de Kandinsky, Pingu e outras coisas de criança. Adora desenhar, vocês vão ver. É acompanhada apenas por uma psicóloga no SER. E não é porque ele só precisa de psicóloga, é porque não tem os outros profissionais no sistema público de saúde. Usa muito o abraço para se regular sensorialmente e emocionalmente e estuda na Escola Municipal Senador Humberto Lucena. Eu vou focar, a princípio, nos meus 2 filhos, nessa minha fala, porque o ponto-chave que eu quero colocar aqui é que indivíduos neurodivergentes, eles são indivíduos singulares, assim como qualquer pessoa, mas eles são singulares, com necessidades singulares. Então, não existe essa de você ter alunos autistas na sua sala e programar uma coisa só para todo mundo. Não rola. Você precisa conhecer cada um, entender que cada indivíduo é singular, apesar do mesmo diagnóstico, cada indivíduo é singular. Pode passar? Então, aqui temos Lucy sentada, praticamente uma senhora em sua poltrona. Esse aqui foi um story que eu publiquei. E aqui tem Alberto. Eles são muito, muito diferentes. Lucy cresceu sendo aquela autista bem clássica, sabe? Ela não tem interesse em quase nada. Ela não escreve, ela tem dificuldade de pegar em lápis, ela não tem interesse nas coisas, sabe? Ela gosta de ficar quieta na dela, ela gosta dos desenhos dela. Por muito tempo eu lutei muito com isso, assim, querendo expor ela a certas coisas e descobri com o tempo que isso estressava ela, né? Aprendi a respeitar e estimular dentro do possível. Um detalhe, Lucy estuda lá no Raimunda Melo, mesmo com essas limitações todas, nível 3 de suporte, não oralizada, deficiência intelectual, ela passa a tarde dentro da sala de aula. Na terça e na quinta, ela tem atendimento de AEE no mesmo horário da aula, porque eu não posso no contraturno. Então, na terça e na quinta, ela também participa do AEE, mas ela está dentro de sala de aula com os outros alunos, certo? Outra coisa, Lucy não está medicada no momento. Está livre de medicação. E não tem queixa nenhuma, nem na escola, nem no CAPS infantil. Ela está respondendo super bem a tudo, certo? E temos Alberto, que é assim, um vulcão. Se interessa por absolutamente tudo. Explorador, sabe? Qualquer coisa para ele é interessante. Pode passar. Ambos são autistas. Eu vou pedir para você dar o play no primeiro vídeo, que é com Lucy.
Bora pintar. Isso, filha. Aqui, pinta na casinha. Bota, ó, tome, aqui, ó. Vocês viram que ela... Não sei se deu para pegar esse, eu acho que eu coloquei o vídeo errado, que ela pegou e colocou o pincel dentro do negocinho e fez isso sozinha. Lucy não fazia isso sozinha até o começo desse ano. Faz tempo que ela está na escola, ela tem 14 anos. Ela não fazia isso sozinha. A maioria das atividades eram feitas segurando a mão dela. Para vocês terem ideia do processo, como cada criança, como cada aluno pode ser diferente. E como o dela é lento também. Né? Pode colocar o outro. Ele aprendendo a ler, né? O macaco é muito sapeca. Essa é a frase. Eu tive um burnout no começo desse ano, no final do ano passado para o começo desse ano. Fiquei muito mal. Tudo assim, o restinho de energia que eu tinha era para cuidar dos meus filhos dentro de casa, que já é muita coisa. Eu sou mãe solo, que já era muito, muito mesmo assim. E eu falei para a escola que eu estava sem condições de acompanhar as tarefas de casa, o desenvolvimento escolar deles, né? Mas eu fazia o que eu sempre faço dentro de casa com eles. No meio desse ano, eu disse, não, vou ter que, né, quando voltaram às aulas, vou ter que me dedicar a essa questão do desenvolvimento de Alberto, porque ele está fazendo primeiro ano, metade do ano, ele não sabia ler, Alberto sabe o alfabeto desde os 2 anos, sabe inglês e português, mas não sabia ler uma sílaba. E aí teve uma reunião na escola e eu descobri que, numa sala de 35 alunos, a imensa maioria não sabia ler nada. E eu me desesperei. Porque eu fui para cobrar acompanhamento para Alberto e descobri que a maioria também não sabia ler. Eu disse, a crise está complicada. E eu comecei a treinar Alberto em casa para alfabetizá-lo. 2 ou 3 semanas, mais ou menos. E recebi depois a reclamação de que ele não estava querendo fazer nada na escola. E aí eu entendi que ele estava cansado, porque eu estava ensinando ele de manhã e ele na escola à tarde. Parei. Estava fazendo só as tarefas de casa. Poucas semanas depois, pouquíssimas depois, aí aparece ele lendo aí. Porque a pressão fez com que os professores e a cuidadora direcionassem um foco específico para Alberto. E ele está começando a ler. Esse processo, foi de final de julho, né, e agosto. A criança, ele saiu de não ler nenhuma sílaba e já está começando a ler frases. O que a atenção faz, né, a uma criança? Pode passar. E outra coisa, eu coloquei ali ambos autistas, mas vocês viram que eles são extremamente diferentes. Eles são irmãos e são completamente diferentes, com necessidades completamente diferentes, né? Pode passar. O primeiro vídeo. Aqui é outra situação. Ele está lendo e chorando. Com aqui embaixo, ó. Tô. De. Ni. No. Tá. Bom, ela não colocou ele para ler todas as frases, né? E. Trou. Na. Parabéns, Alberto. Parabéns, viu? Ele se acalma, leu 3 frases, né? Tá bom. Mas você vê que eu olhei para o caderno, aí tem um monte de frases assim, né? Deve dar uma angústia para quem se entedia rápido, porque ele também se entedia muito rápido com as coisas. Coloca o outro, por favor. A diferença de atitude. Esse aqui é esse? Foca. Muito bem. Esse. Muito bem, esse. Parabéns, Alberto.
Dado. Você viu a atitude diferente, né? Não é um papel, não é um caderno, ele tem muita resistência. Eu coloco o caderno de tarefa assim na mesa e já começa. Não, segura para não abrir, sabe? Mas se eu tentar fazer alguma coisa com palavras, com leitura, tentar formar palavras e tal, no quadro, por exemplo, que eu tenho um quadro em casa, ou com cardzinhos, né, no chão, ele faz. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é justamente o elemento título, né, nesse simpósio, que é a questão da ludicidade no ensino, né, e do quanto isso faz diferença na aprendizagem. Pode passar. Olha essa parede. Essa é uma das paredes lá de casa. Todas as paredes brancas lá de casa estão assim. Desde que Alberto, acho que 2 anos antes disso até, ele começou a riscar paredes, né? Aqui não dá para ver, mas aqui em cima foi quando ele começou. Não dá para ver, por causa do contraste que eu coloquei. Tem um desenho como se fosse uma escada, e eu pergunto quem é, Alberto. Foi quando ele começou a desenhar coisas com sentido, né? Mas, de resto, é um monte de rabisco. Pode passar. Aí tu coloca aquele vídeo à parte, certo? Que aí não está rodando. Ziraldo, né, que faleceu, cartunista, ilustrador, uma pessoa incrível, fantástica e maravilhosa. E daí eu queria que vocês ouvissem o que ele fala. Tem um vídeo separado na pasta, que aqui está com a apresentação. Tu achasse o vídeo? Desenho começou em Caratinga? Você ainda era menino maluquinho quando você começou a desenhar? Ou não? Foi depois? Não, o primeiro desenho foi um tatu. Foi o tatu? Mas foi pequeno? Meu pai, eu desenhava obsessivamente. Então, o que meu pai e minha mãe, que eram do interior e respeitosos, você chegava na minha casa, era toda desenhada, parede, chão, tudo, e eles não faziam a menor restrição. Então, eu achava que isso me ajudou muito a ter liberdade de Foi desde pequeno? E aí, o que meu pai fez? Pegou um desenho meu, minha mãe me ensinou a desenhar um tatu. Era uma casinha, uma montanha, uma outra montanha, você voltava por esse caminho aqui, voltava por esse caminho daqui, atravessava a floresta, 2 pezinhos, aqui mais 2 pezinhos, chegava na casinha de volta. Era tatu. E a Folha de Minas publicou o desenho. O tatu. E esse desenho ficou na minha carteira até gastar. Uhum. O arquivo da Folha não tem mais essa edição. Você tinha quantos anos? Tinha 8. 8 anos. Alci, você quer fazer uma pergunta? O que te dá mais alegria? Fazer um desenho para criança ou fazer humor para adulto? Fazer o quê? Você fazer humor para criança ou humor para adulto? Você fazer história para criança ou fazer uma charge? A coisa que eu faço, um cartoon? A coisa que me dá mais alegria é ter uma bela ideia para um cartaz e fazer o cartaz. Cartaz? É, isso. Mas não tem mais cartaz, entendeu? Não existe. Aqueles cartazes da Amazônia que você fez. É uma série. Hein? Eram 5 cartazes. Era o Verde, o Encontro das Águas, a Arara, a Margem e o Rio. Eram 5 cartazes só cor, chapado de cor. Só áreas chapadas de cor, negócio. Eles são no Grafos. Eu tenho muitos cartazes publicados do Grafos. Porque eu amava isso. O negócio do cartaz, você tem uma boa ideia concreta que você pode pegar ela e realizar. Atenção. E tem uma ideia ali, e ela fica, você comunica a pessoa, comunica a ideia com a sua cor, com o seu desenho. Essa sensação é muito boa. Não precisa nem mostrar, só ter feito, opa, essa valeu a pena. E é bom que você sabe disso. Se a ideia não te ocorrer quando ela foi encomendada, ela sai requentada, né?
O cara faz um cartaz sobre a Copa do Mundo. Você vai, tá, ok, eu vou fazer. Agora, faz um cartaz sobre a Copa do Mundo. Eu vou dar uma lida no que está acontecendo, vai fazer uma coisa arrequentada. Mas é impressionante como isso é verdade, né? Tem 2 pontos que eu queria fazer aqui, que é justamente o fato de ele falar da liberdade, né, que os pais dele deram a ele de poder rabiscar a casa inteira e ele ter se transformado em quem se transformou. Eu não estou dizendo que eu espero que Alberto se torne um ilustrador, não é isso. É que ele tem a liberdade de se expressar. Isso, para mim, é muito valioso. Em um outro momento, ele fala sobre a ideia, né? Ter a ideia e conseguir concretizar aquilo em cores é muito bom. Ele diz que fica muito feliz, né? De novo, a gente está falando sobre expressão, sobre se mostrar ao mundo, dizer quem você é através de alguma linguagem, né? E ele diz que fica muito feliz. Ele não precisa nem mostrar, mas só de eu conseguir expressar a minha ideia, eu já fico feliz. Eu estou fazendo esses comentários, parecem ser aleatórios aqui, mas eu queria que vocês entendessem que tudo está comunicando. A minha ideia é que isso comunica com aquilo que Raquel falou mais cedo, que é a coisa do interior, sabe? Da gente cultivar a felicidade, a motivação, né, para a felicidade, ensinar o aluno para a sua autonomia, para a sua felicidade, para a expressão do seu ser, e não por mero utilitarismo, ok? Pode passar. Aí, vocês viram aqueles rabiscos lá, né? Aí, sabe o que é que está acontecendo agora? Isso aqui, ó. Isso aqui também é parede lá de casa, hoje em dia. Ali tem, ó, Miró. Não sei se vocês conseguem ver aqui, por causa da cadeira, né? Alberto é fã de Miró. Vocês lembram que eu coloquei lá no começo? E aqui também é Miró. Aí ele está desenhando. Ele não pegou... por exemplo, ele assiste Miró no YouTube, né? Pegou o computador e foi copiar. Não, ele memorizou a estética de Miró. E ele reproduz isso nas paredes lá de casa. Ele ama tanto Miró que ele reproduz e ele inventa coisas. E não só na parede. Pode passar. Em massinha também. Ele faz esculturas inspiradas em coisas de Miró. Ele acrescenta elementos. Tem uma coisa que ele gosta de acrescentar nos desenhos e nas coisas de massinha dele, que são isso aqui, ó, como se fossem asas. O sol dele tem asas. Os bichinhos dele têm asas. Tudo tem asa nos desenhos dele. Né? Ali é o vídeo que ele mais gosta de ver, mas ele vê outros vídeos. Ali ele na mesinha dele, aqui ele vendo no Google, né? Miró, tal, pode passar. E o outro é Kandinsky, é outro artista que ele gosta muito, né? Vassily Kandinsky, que é um pintor russo. Foi um pintor russo. Então, essa aqui é a obra preferida dele, que é a composição número 8. Aqui foi um dos primeiros contatos dele. Eu tenho esse livro em casa, eu gosto de arte pessoalmente, mas eu nunca apresentei assim a ele, né? Isso foi muito espontâneo. Ele simplesmente, eu tenho um desse em casa que é Kandinsky, e tem outro que é Monet, mas ele quis Kandinsky. Esse livro de Kandinsky já está todo coisado, assim, todo machucado, de tanto ele manusear, porque ele gosta muito mesmo. Essa daqui também ele fez e perguntei a ele o que era. Ele disse que era Kandinsky. Se vocês puderem ver, esse é um trecho que ele gosta da principal obra dele, que é tipo, parece um buraco negro e uma luz solar aqui e tal, e ele reproduz, né, assim na parede, aí coloca as asas que ele gosta. Aqui do mesmo jeito, que ele disse que era Kandinsky, eu imagino que seja inspirado naquilo também, né? Aqui é a mesinha dele, depois eu vou ampliar essa foto em outro slide para explicar para vocês. Aqui ele no espelho. Essa foto foi feita antes de ontem. Ele estava no espelho dançando com uma pintura de Kandinsky. E na hora que eu fui tirar a foto, ele parou, né? Aí eu disse, Alberto, faz de novo para a mamãe tirar a foto. Aí ele fez e eu fiz a foto. Pode passar. Aqui é aquela foto ampliada que eu falei, né? Às vezes ele pega o livro de... Quando ele quer pesquisar Kandinsky, essa obra principal que eu mostrei ali, que ele gosta, né, a composição número 8, no YouTube tem uma animação dela. É uma obra abstrata. E daí ele pega o livro para copiar na busca do YouTube e pesquisar, né, Kandinsky. E aí é a mesa dele. Aí aqui tem uns desenhos, isso aqui é claramente inspirado em Miró. Massinha aqui no canto, que não dá para ver por causa das cadeiras. Isso aqui é um spinner, que foi até a Elisângela que deu, que ele abriu com chave de fenda. Ele é desse tipo, né, explorador, que é uma lanterna que ele também abriu para ver o que está dentro. Alberto é assim, explorador. Por que eu estou falando de tantos detalhes?
Porque quando eu imagino uma escola que inclui, eu imagino um ambiente escolar de profissionais que prestam atenção na criança. Está entendendo? Que ela quer, escuta ela, presta atenção no desenho que ela faz, nos interesses dela. E, a partir disso, constrói a sua aula. Sabe? Eu costumo prestar atenção nessas coisas para poder entender Alberto. Alberto não fala, não conversa, ele fala palavras soltas. E eu preciso me comunicar com ele. E eu estou entendendo que o desenho, que é uma coisa que ele gosta tanto, é a forma dele se expressar. Eu vou me emocionar. Eu sou muito emotiva. É a forma dele se comunicar. E isso tem muito valor para mim. E eu gostaria muito que isso tivesse muito valor também na escola, né? Está tendo, tá? É um diálogo que está sendo construído, né? Com a professora, com a cuidadora, está sendo construído. Esses dias troquei áudio com a professora 9h da noite, para vocês terem ideia. Não por iniciativa minha, mas da professora. Pode passar. Aí, vamos lá, para detalhes. Isso aqui tem assim, ó, Super Artist, inspirado por Miró. Não dá para ver aí, mas aqui tem assim, ó, 8 de novembro de 2022. Isso aqui é um print de uma postagem no Instagram. Novembro de 2022. Isso aqui é Alberto na creche. A diretora da creche está aqui. Ela estava de manhã. Eu dei um abraço nela e tudo. Não está, né? O primeiro contato de Alberto com Miró foi na creche. Vocês estão fazendo a ligação? Que a escola, o estímulo da escola fez ele, em algum momento, voltar a gostar de Miró. E a linha do tempo correta é essa. Primeiro isso, ele estava bem pequenininho. Volta. Um slide. Volta de novo. Kandinsky, porque ele, em casa, o contato dele com arte foi primeiro com Kandinsky. Aí ele foi pesquisar no YouTube. Aí sabe quando você está vendo vídeo no YouTube, do lado direito aparece sugestões? Apareceu Miró. Aí ele imediatamente mirou e começou a ver vídeos de Miró. Aí voltou, né? Aquele contato que ele teve lá na creche, voltou. E ele voltou. E aí ele já tinha habilidades mais desenvolvidas, né? Para trabalhar Miró do jeito que ele gosta. Pode adiantar. Pode passar. E daí, eu sou uma pessoa que gosta muito de frases, né? De pessoas iluminadas, assim, como Nise da Silveira. E daí ela diz assim, em matéria de educação, não basta conhecer o mundo externo. Antes de eu continuar a ler, teve momentos que eu me emocionava na fala de Raquel, porque tinha coisas que ela falava que estavam diretamente relacionadas a frases que eu tinha colocado aqui ontem. Não foi hoje, depois da fala dela, foi ontem. Né? E esse diálogo é uma coisa assim, parece místico, né? Mas eu acho que é sincronia mesmo. Então, em matéria de educação, não basta conhecer o mundo externo. É necessário tomar seriamente em consideração a função imaginativa ao dar forma a conteúdos do inconsciente. Para todos os indivíduos. Eu sei que eu estou falando de neurodivergentes aqui, mas isso serve para todas as crianças, para todos os aprendizes. Né? Pode passar. A pesquisa e o estudo, a partir das vertentes imagísticas, estão apenas começando. Somente o ponto do iceberg despertou. Isso ela falou na metade do século XX. Né? A partir do século XXI, os interessados neste assunto devem se dedicar intensamente, pois das imagens surgirão não só revelações sobre o corpo psicológico e físico, como descobertas das potencialidades mentais dos seres humanos. As descobertas futuras sobre o inconsciente revolucionarão a história da raça humana. Ela está falando aqui, não sei se vocês conhecem, todos vocês conhecem, Nise da Silveira, foi uma psiquiatra, né, muito famosa, ela trabalhou com pessoas que têm transtornos mentais, questões de saúde mentais. Ela era muito contra o uso excessivo de psicofármacos e terapia de eletrochoque. Ela revolucionou, né, a questão da saúde mental no Brasil, inserindo a arte-terapia para os doentes mentais, né, ali, terem formas de se expressar, usar a arte para se expressar e aí se curarem. Né? Pode passar. E daqui a gente está falando apenas, entre aspas, de arte. Alberto tem muitos outros interesses, mas eu escolhi esse para focar aqui, porque, enfim, o tempo é curto. Isso é apenas arte, e parte dela, né? Porque a arte não é só isso. A arte é música, são muitas outras coisas. Né? Literatura e por aí vai. Pode passar.
Imagina o oceano de possibilidades com outros saberes. Imagina cada aluno dentro da sua sala de aula, com interesses específicos e diferentes. Né? Esse oceano de possibilidades que você tem dentro de sua sala de aula, que pode ser explorado a partir dos interesses de cada um desses alunos. Né? E transformar a sua aula a partir dos interesses de cada aluno. Eu acho que imagino que isso tem muito a ver com a escola do sonho também, né? A partir do que o aluno é, né? Da própria existência e do aluno, a essência do aluno. Pode passar. E daí, eu fiz 2 slides e coloquei um monte de coisa junto, porque é justamente para a gente pensar. Eu não quero respostas aqui, certo? Vão só ser coisas para a gente refletir. Talvez, se a gente tiver um tempo para discutir depois, vocês podem falar a respeito. Mas são perguntas que eu me faço, que outras mães se fazem, profissionais, professores fazem. Né? Então, como está a inclusão hoje? Como está a conexão teoria-prática? Cada aluno que precisa de profissional de apoio tem o seu exclusivo? Professores e cuidadores com condições justas de trabalho? Profissionais treinados para a prevenção e manejo de crises? Estão todos os alunos dentro de sala de aula? Já pararam de perguntar se a criança está medicada? Eu odiei, às vezes, que eu fui matricular a Lúcia em escolas, e a primeira pergunta que fez foi essa. Ela está medicada? E ela estava, na época. E a questão, eu não sou contra a medicação, não. Em alguns casos são necessários. Mas parece que é só a medicação que controla a pessoa, e não é. Para crianças autistas, em várias outras neurodivergências, a medicação, hoje em dia, está sendo usada porque o Estado não está oferecendo as terapias, os estímulos necessários para a criança aprender a se regular, a lidar consigo mesma, a lidar com o meio. As adaptações não estão sendo oferecidas. Então, na verdade, o remédio, sabe, o excesso de remédio está sendo usado para controlar. Isso é horrível. A gente está fazendo muito mal às nossas crianças. Muito mal. O PEI está sendo usado. Os professores estão realmente se responsabilizando pela aprendizagem plena de seus alunos neurodivergentes? As atividades estão realmente sendo adaptadas mesmo? A escola está integrando a família no processo? Toda a comunidade escolar está sendo estimulada à inclusão? E a pergunta mais importante, a vida, a dignidade humana e o investimento na autonomia dos seres humaninhos neurodivergentes em sala de aula estão sendo valorizados? Pode passar. Eu acho que eu já passei do tempo. E daí, que inclusão sonhamos? Eu vou ler bem rápido. Sistema educacional transformado para uma educação para autonomia, pensamento crítico, solidariedade e felicidade. A escola totalmente adaptada às necessidades de seus alunos. Alunos neurodivergentes dentro de sala de aula. PEI sendo instrumento fundamental e revisado frequentemente, porque supomos que nossos alunos vão evoluir. Professores e profissionais de apoio efetivamente capacitados, com condições de trabalho justas e bem remunerados. Espaços amplos para regulação sensorial. Salas de AEE em todas as escolas, funcionando a todo vapor. A ludicidade, imaginando, na verdade, assim, que a gente não tem a escola dos sonhos, né? Se a gente tivesse a escola dos sonhos, seria outra história. Mas vamos lá, contando com o que temos agora. A ludicidade como elemento onipresente no ambiente escolar. Professores, profissionais de apoio, coordenação, psicólogo e psicopedagogo escolares, todos engajados na observação e escuta ativa das necessidades de alunos neurodivergentes, bem como na construção de soluções de curto, médio e longo prazo. Eu sei, eu sonho alto, mas é o que a gente precisa ter. Pode passar. Então, eu não sei se a gente tem tempo ainda. Quanto tempo eu já consumi aqui? Oi? Tá. O que tem agora são frases. Passa aí, eu vou ler bem rapidinho. Porque elas dialogam um pouco com... Pode passar essa. Essa aqui é boa. Quando leem essas frases pensando em alunos neurodivergentes, certo? Porque todo mundo aqui já estudou esses profissionais.
né? Mas eu quero que vocês pensem nos alunos neurodivergentes. Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar a aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade. Pode passar. Vygotsky. Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Pode passar. Vallon. A criança responde, aquilo que Raquel mais uma vez falou hoje de manhã, né? Sobre como a gente não escuta o que o adulto está falando, a gente entende como ele reage a você e processa aquilo emocionalmente. Então, a criança responde às impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a elas. Não pense que a sua criança autista não entende o que você está falando, ela entende. Ela entende. Pode passar. Rubem Alves. Se fosse ensinar a uma criança... Nesse conto, que é sobre como ensinar, tem um trecho que ele fala na parte da educação, que é a questão da leitura. Mas eu escolhi essa parte da música, e eu achei muito interessante Raquel também falar sobre música na hora, né? É o contato dela com a música clássica, que o pai dela introduziu. E eu escolhi justamente porque são desses elementos exteriores que precisam ser colocados dentro de sala de aula, que não só a aprendizagem acadêmica, entende? Então, se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. Eu me emociono com essas coisas. A experiência da beleza tem que vir antes. Pode passar. E aqui, para encerrar, um agradecimento. Aqui são as cuidadoras que os meus filhos tiveram. Tem mais 2, que quando Lúcia era bem pequena, que eu não tenho foto, nem registro nomes. Mas esses foram um dos avanços mais importantes nessa luta. É a acessibilidade, né? Como eu falei no começo. É muito importante. Então, agradeço às cuidadoras dos meus filhos por estarem juntas deles nesse processo especialíssimo que é a aprendizagem escolar. E, apesar dos desafios, elas se importam e isso importa muito. Então, muito obrigada, né? Então, os nomes dela ali. Rita, Ninha, Vera, Thalita e Jailma, que é hoje em dia. Apesar dos desafios, das limitações, eu sei que existem profissionais bons e ruins, existem alguns profissionais que não se interessam, não escutam, não prestam atenção. Escuta, vai para um curso de capacitação, não põe em prática, mas há profissionais que, mesmo com todas as limitações, com uma renda baixinha, com condições de trabalho ruins, estão tentando, sabe, se interessando pelas crianças. Isso conta muito. Pode passar. E é isso. Obrigada. Som. Gente, boa tarde. Eu quero começar primeiro pedindo perdão pela dicção, certo? Eu fiz um procedimento que estou me adaptando. Então, caso vocês não compreendam alguma coisa, vocês dêem um sinal, faça assim, ó. Eu já sei que é porque vocês não estão me compreendendo. Eu vou ficando cansada de falar e aí vou embolando, certo? Mas pensei até em desistir de estar aqui por causa disso. Mas, enfim, vim cumprir com minha palavra, né? Espero que vocês me compreendam nesse processo e tenham paciência com o jeito que eu estou falando, tá certo? Minha fala, ela vai muito para uma reflexão, certo? Para que vocês, nós, enquanto pais, educadores, reflitam sobre as nossas práticas enquanto profissionais, enquanto pessoas que lidam com essa neurodiversidade, certo? Então, enquanto não coloca aí o slide,
Vou me apresentando para vocês, certo? Pode passar. Tá aí. Primeiro eu gostaria de mostrar, né? Em primeira mão, antes de tudo, eu sou mãe, né? Eu sou mãe e ser mãe foi a minha maior realização. Eu sempre digo, eu nunca sonhei em ser mãe, mas achei que não era para mim, sempre achei isso, mas quando eu fui, eu descobri assim, o quanto que é realizador, o quanto que é maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem dúvida, foi a presença, a chegada de Luísa. Ela tem 5 anos. Tá dando para mim entender? Tá? Ela tem 5 anos e é diagnosticada com transtorno do espectro do autismo, certo? Desde os 2 anos de idade, mas a gente descobriu, assim, imaginava e estava nesse processo desde 1 ano e meio, mais ou menos, certo? Eu sou casada também com o Luiz, que é o meu grande apoiador, está aqui presente. Meu braço forte, tudo que eu consigo realizar é porque eu tenho ele. Sou TDAH, certo? Diagnosticada na fase adulta, depois do diagnóstico da minha filha. Fui para o psiquiatra tratar depressão e ansiedade e saí com o diagnóstico de TDAH, certo? Sou professora, sou psicopedagoga, sou estudante de mestrado em educação pelo IFPB e caí de paraquedas, né, nesse mundo através de uma aluna minha. Eu, enquanto professora ainda de balé, eu recebi uma aluna autista, descobri que eu não sabia nada sobre esse universo e resolvi estudar para poder melhorar a minha atuação com essa aluna. Enquanto estava estudando, engravidei, e tudo que eu aprendi, eu uso com minha filha, sem imaginar. Comecei nesse universo por uma aluna e acabou que serviu para minha filha, e hoje, como terapeuta infantil, também serve muito, né? Pode passar? Então, isso é Luísa, pequenininha, certo? E se prepara, que minha mãe adora falar de mim, eu adoro mesmo. Ela é a rainha do estilo, certo? Como vocês podem ver, ama óculos escuros, gosta de escolher suas próprias roupas, seus próprios looks. Tem dia que ela quer sair fantasiada, de Chiquinha ou de Mulher Maravilha. Mas ela está aqui, inclusive, ó. Vem cá, mamãe. Vamos conhecer todo mundo? Vamos. Tá aqui, inclusive, toda estilosinha. Ela quem escolhe os próprios looks dela. Quem é aquela? Quem é? Ana. É Luísa. Pode passar. Enfim, ela é cercada de muito amor. Nós temos uma rede de apoio que garante que eu consiga trabalhar, que o meu marido consiga trabalhar, estudar, enfim. Aqui eu botei a foto das avós, mas é muito mais gente envolvida numa força-tarefa mesmo, para que a gente consiga vivenciar dia a dia de terapias. E até para estar aqui, tem pessoas se revezando, levando ela para parquinho lá fora. Enfim, amigos, madrinha, pai, todo mundo que está envolvido, engajado realmente para que eu consiga estar aqui falando para vocês. Adora passear, adora piscina, água, adora viajar. Então, Luísa é uma criança maravilhosa nesse sentido de mudar de ambiente. Quando alguns autistas não gostam disso, ela gosta, ela se dá bem. Pode passar? Mas também existe o outro lado, certo? O lado difícil da coisa, o lado que muitas vezes é difícil de lidar, que é a crise, certo? Aí nessas duas fotos ela está em crise. Quando ela está em crise, o jeito dela se expressar é chorando muito, sem parar, um choro desesperado. É só isso que ela faz, certo? Mas é angustiante de ver ela não conseguir
processar as emoções dela, e aí ela chora sem parar. Eu e meu marido, a gente já passou muito, a gente estava deitado para dormir, de repente ela entra numa crise, e a gente bota ela dentro do carro, liga o som do carro e vai rodar a cidade, altas horas da madrugada. Já amanhecemos o dia dessa forma, rodando com ela no carro para ela se autorregular. Então, isso acontece. Graças a Deus, a frequência tem diminuído, mas, às vezes, com uma mudança de rotina ou alguma coisa que desorganizou ela no dia, ela manifesta à noite, na hora de dormir. E aí a gente passa por essa privação de sono, muitas vezes, né? De ficar rodando no carro de madrugada. A gente já viajou e precisou fazer isso durante a viagem. João Pessoa sair de madrugada para rodar com ela, 3 horas da manhã, para rodar com ela, porque nada acalmava. E a gente estava num prédio, né, e ela chorando muito. Enfim, já perguntaram na portaria do prédio se Luísa estava sendo maltratada por causa desse choro dela. E existe esse outro lado do autismo também. Então, é desafiador? Com certeza, porque muitas vezes, eu já fui muitas vezes trabalhar sem ter dormido. Eu já cheguei a 1 mês sem dormir, com Luísa irregular no sono, e eu tendo que trabalhar no outro dia. E isso gera um desgaste gigantesco na família, né? Em nós. Eu e Luísa, a gente muitas vezes já revezou para dormir. Enquanto um dormia, o outro cuidava dela, e vice-versa, para conseguir. E muitas vezes eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu estou muito cansada. Mas sempre deu certo, porque quando você tem apoio, as coisas elas vão fluindo, por mais que sejam difíceis, né? E pode passar. Eu tenho muita consciência de que o autismo que eu vivo com Luísa, ele não representa a maior parte da realidade. Por quê? Porque, de fato, eu tenho esse apoio. De fato, eu tenho esse companheirismo que nos salva de muitas situações. Então, eu tenho essa mão comigo e muitas outras mãos que nos ajudam a viver com Luísa. Ela é muito cercada de amor. Muito, muito, muito. Todo mundo é muito apaixonado por ela. E essas mãos todas fazem com que eu esteja aqui, com que meu marido consiga estar aqui me assistindo, com que eu me realize profissionalmente, porque, para mim, isso é importante. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter uma carreira profissional. Para mim é importante. E faz com que ela fique bem em outros ambientes também, com os avós, com os tios. Ela tem 2 tios, cada um mais apaixonado por ela do que o outro. E isso faz com que a gente consiga lidar com muitas situações que eu sei que muitas mães não têm esse tipo de apoio e se torna ainda mais pesado, né? Essa convivência, esse malabarismo que a gente faz, mesmo tendo rede de apoio para nos apoiar, para nos ajudar. Pode passar? Então, nesse panorama, eu trouxe aqui um dado estatístico, né? Eu disse a vocês que eu luto contra depressão e ansiedade, certo? Já faz um tempo que eu faço tratamento, inclusive medicamentoso, por isso, certo? E existe um estudo, aqui tem a fonte do estudo, não sei se dá para ver, certo? 50% das mães de crianças com autismo, né? 50% delas apresentaram sintomas consideráveis de depressão, enquanto que, no mesmo número de mães entrevistadas, mães típicas, apenas 15%, o número caiu para 15%, dessas mães apresentaram esse tipo de ansiedade ou depressão por serem mães, né, nesse quadro de mães típicas e atípicas. Então, é um dado alarmante. Metade das mães terem depressão, metade das mães sofrerem de ansiedade. Por quê? Porque existe uma pressão da sociedade muito grande com relação à mãe.
E por isso que eu disse no começo, é para nós refletirmos. Eu escuto muito, mas a mãe não ajuda. A mãe faz isso com a criança e reforça o comportamento. A mãe não aceita. A mãe. Raramente eu escuto, o pai é assim. O pai não faz isso. O pai isso. Não, é a mãe. É um peso gigantesco nos ombros da mãe. Como se já não existisse tanto peso, né? Tanta dificuldade. Os profissionais, isso eu não estou falando de pessoas que estão fora dessa área. Essas frases vêm de professores, essas frases vêm de profissionais clínicos, essas frases vêm dessas pessoas que estão inseridas e que deviam olhar para aquela mãe com acolhimento. Não é só a criança que precisa de acolhimento, a mãe dela precisa muito, a família precisa muito. A gente tem que olhar para aquela situação entendendo, e se fosse eu? Será que eu conseguiria fazer metade do que essa mãe faz com os recursos que ela tem? Porque tem os recursos que ela tem também para fazer, né? E outro dado, né, que 41% das mães de autistas apresentam um nível elevado de estresse, certo? Enquanto que 18% das mães sem crianças, né, mães típicas, apresentam somente 18% delas apresentam esse dado de estresse, certo? Pode passar. Outro dado é que 35% das mães de crianças com algum tipo de deficiência relataram sofrer de dores musculoesqueléticas, dores nas costas, dores no pescoço, dores físicas, né? Enquanto que, entre as mães de crianças sem deficiência, esse número cai para 18%. Além disso, 30% das mães de crianças com deficiência relataram problemas de sono, em comparação com 16% das mães de crianças sem deficiência. Então, existem dados de saúde mesmo, de saúde dessas mães, relacionados ao diagnóstico do filho. Essas mães estão adoecendo. Existiam outras coisas muito mais chocantes que eu poderia colocar aqui. Muitos outros casos que, inclusive, repercutiram na internet, de mães, que eu não quis trazer para não tornar algo tão pesado, mas que acredito que vocês já ouviram falar de situações ainda mais alarmantes do que essas, com mães de crianças autistas, né? Pode passar o slide, por favor. O slide. Então, a que nós podemos atribuir todos esses números, todos esses dados? Pode passar. A solidão, né? Muitos pais, quando descobrem o diagnóstico, deixam a mãe e se retiram dessa situação que é difícil. Então, a solidão de familiares que não querem a criança lá, que a criança é bagunceira, a criança se comporta de uma forma inadequada. E as famílias também se ausentam muito nesse processo, algumas famílias, né? E a mãe acaba interiorizando toda aquela responsabilidade somente para ela. O financeiro, né? Ou você trabalha, eu até falei sobre isso no meu Instagram recentemente, ou você trabalha para custear o seu filho, ou você fica com o seu filho e não trabalha, mas também não dá o tratamento particular, né? Tem que depender da rede pública, que muitas vezes não tem. Ambas são decisões difíceis. Porque quem está trabalhando pensa assim, meu filho está ali precisando de mim agora e eu não estou. E quem não está abrindo mão de sonhos, está abrindo mão de muita coisa para estar ali dando todo o suporte ao filho. Então, são escolhas o tempo todo, a gente tem que lidar com escolhas o tempo todo e ambas têm suas consequências. A sobrecarga, né, decorrente da solidão, e uma que me incomoda bastante, como se todas essas não fossem suficientes, é a sociedade. Esse olhar julgador, esse olhar crítico, esse olhar que não ampara essa mãe dentro desse diagnóstico. Pode passar.
Então, eu vou mostrar para vocês algumas frases que me marcaram, né, desde que eu estou nessa luta por inclusão na minha própria vida, da minha família e também dos meus pacientes. Né? Eu escutei algumas frases que me marcaram. Eu trouxe 3 para vocês, certo? Pode passar. Essa criança não tem jeito, não adianta. Essa é a primeira frase que me marcou profundamente, né? E que reflete o pensamento de muita gente, certo? Reflete o pensamento de muita gente. Pode passar? Já, já, essa escola vai virar um hospital. Essa aí, ela mexeu comigo em lugares que... Meu Deus. 3. Pode passar, querido. E o direito dos outros alunos de aprender. Todas essas frases foram ditas por educadores. Todas elas foram ditas por educadores. Certo? E, às vezes, a gente fala frases como essa sem nem sentir. Simplesmente sai. Sabe por quê? Porque é o nosso pensamento interior. Está dentro de nós. E, por mais que a gente tente mascarar, a gente, muitas vezes, solta esse tipo de frase. Vai. Né? E a gente não se dá conta do que a gente está dizendo, né, com essas frases. E o direito dos outros alunos, onde é que está ficando? Quer dizer que esse menino vai ter que ficar aqui? E está atrapalhando todo mundo? Quer dizer, cadê os direitos dos outros? Entenda a linha de raciocínio das pessoas. Vamos lá, pode passar o slide. Em outras palavras, essas pessoas estão dizendo assim: esse lugar não é de vocês, não é para vocês, vocês não cabem aqui. Então, imagine, para uma mãe de autista, que é o meu caso, e para uma psicopedagoga de muitos pacientes, ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de situação, esse tipo de frase, de pensamento. Né? Primeiramente, eu penso na minha filha, mas também nos meus pacientes, nesse sentido. Então, por que esse lugar não é dessas pessoas? Elas existem, gente. Não adianta mais negar. É um lugar para elas, é um lugar para todas as pessoas, com todas as suas particularidades. A escola precisa receber essas pessoas, certo? O lugar não é para vocês, vocês não cabem aqui. Esse tipo de pensamento, ele tem raízes. Quando a gente vai estudar história, né? Vamos voltar. Vamos estudar história. Pode passar o slide. Esse tipo de pensamento, ele tem raiz ditatorial. É segregador. É assim, você não está no padrão, então você não merece estar aqui. Se você não segue esse padrão, esse nível, isso que foi estabelecido, você não merece estar aqui. Você não cabe, você atrapalha, você destoa. Certo? Essas frases, elas têm essa raiz, né? E segregadora. E subordina a minoria à maioria. Certo? Só que nós estamos num estado, graças a Deus, democrático, em que a maioria pode ser de um jeito, mas essa maioria não pode e nem deve sufocar a minoria que não é. Nós estamos aqui, enquanto educadores, para lutar e para educar não só a maioria, mas aquela minoria que existe na sua sala de aula. Eles existem, não adianta mais negar, e não adianta mais querer que eles sejam colocados em outros espaços. Eles não serão. Eles vão ficar ali. Eles merecem, eles têm o direito de estar ali, você concordando ou não. Certo? É um direito. Então, tendo em vista que é um direito, como a gente pode lidar com essa nova situação enquanto profissional, enquanto pai, mãe, enquanto professor, enfim, enquanto educador no geral, né? Pode passar. Dentre todas as mudanças necessárias, a mudança atitudinal, ela é urgente, certo? Minha sensação
é que as pessoas engolem o autista ou uma pessoa com deficiência em sala de aula. É que as pessoas toleram, é o jeito. Então, eu vou ter que engolir e me remodelar. Então, a mudança atitudinal é aquilo que alguém aqui falou, é abraçar. É você entender que é necessário rever suas práticas de ensino. É a gente, enquanto profissional, entender que a gente precisa, sim, se adequar, estudar e se capacitar para essa nova realidade. Então, primeiro, aceitar é o primeiro passo. Eu preciso me refazer. Eu preciso estudar. Eu preciso acolher o meu aluno, acolher aquele indivíduo que está com aquela necessidade. E mudar a atitude, mudar o pensamento, compreender que, quando a gente aceita aquela pessoa naquele ambiente, é o primeiro passo. As outras coisas, elas vêm como consequências. Mas aceitar, acolher, entender ele, tentar amar aquele indivíduo é o primeiro passo. Pode passar. Acolher, ao invés de tolerar. Se capacitar, ao invés de reclamar. E refazer nossas práticas. É isso que a gente precisa enquanto profissional, enquanto que lida com essa realidade da inclusão, né? Pode passar. Mas também existe uma outra possibilidade, né? Que é refazer rotas. Também é uma opção. Se você não concorda com isso, se você não quer lidar com isso, se você acha que não é para você, mude de profissão. É uma opção. Eu já precisei refazer rotas quando eu vi que eu não estava no caminho que eu queria. Então, é uma opção mudar de rota. Vá para outro caminho, vá ser outra coisa, vá estudar para fazer outra coisa. Se você não quer lidar com isso, faça outra coisa. Estude, mude o caminho, vá para outro ambiente, que você não precise ter que lidar com isso. É uma opção. Eu fiz essa rota também por outros motivos, mas eu refiz, eu observei e disse, não, quero refazer. E refiz a minha rota. Então, talvez esse seja um motivo para vocês refazer sua rota. Por quê? Porque não dá mais para ter educadores dentro de sala de aula sem concordar com a inclusão, sem querer que aquela pessoa esteja ali. Então, reflitam. Por isso que eu disse que a palavra era reflexão. Reflita. Eu quero realmente isso para a minha vida? Eu quero estar aqui? Eu quero lidar com essas pessoas? Se a resposta for não, mude. É tempo. É tempo de mudar. Porque a gente não pode retroceder. A gente não pode voltar para a segregação. E essas crianças, apesar de um educador ou outro concordar ou não, elas vão permanecer nesse ambiente, elas têm o direito e elas têm que ser acolhidas. Então, se não for por você, que seja por outro profissional. Mas trilhe outra rota se você não concorda, não aceita. Certo? É uma opção. Né? Passa um pouco o slide. Mas, reflitam. É isso mesmo que vocês querem? É ser educador? É ir por esse caminho? Se a resposta for sim, eu tenho convicção. Eu sou um educador, eu quero isso para mim. Se for sim, abrace a inclusão. Comece a se capacitar. Comece a amar aquele indivíduo com todas as suas particularidades, certo? Que aí você vai ver que sua atuação ela vai mudar, né? Reveja suas formas. Faça a educação um lugar de acolhimento e superação. Nós, educadores, precisamos fazer da educação, do ambiente escolar, um lugar de acolhimento. Um lugar de você pertence sim a esse lugar. De você é sim para estar nesse lugar. Nós somos essas pessoas que inspiram. Nós somos, enquanto professores, as pessoas que talvez mais inspirem as crianças. Se você, quando professor, fala assim, olha, o A se faz assim, por esse caminho. E em casa, a mãe disser assim, vamos fazer o A por um caminho diferente, ele diz,
Não, minha professora não me ensinou desse jeito, você está errada. A mãe dizendo, e aí ele não confia. Por quê? Porque o referencial de informação, de aprendizagem, é você, educador. Para ele, para aquela criança, é você. Agora, você imagine uma criança típica ou atípica com um profissional que não acredita nele. Que deixa aquela criança ali, aquém do processo. Que coloca ela num canto, finge que ela não existe e vai dar aula para as outras crianças. Você acha que ela não percebe que ela está fora? Você acha que ela não percebe que você não se dirige a ela quando vai falar? Você acha que ela não percebe que você vai na cadeira de todas as crianças e deixa só o cuidador com ela? Ela percebe. O cuidador, ele tem um papel importantíssimo. Mas vocês são os professores. Vocês têm a responsabilidade de ir lá, de olhar, de ver se fez a tarefa, de auxiliar da mesma forma. Você não vai em outras cadeiras? Quer dizer que aquela criança que tem um cuidador, às vezes nem tem. Mas quer dizer que aquela criança que tem um cuidador, ela não merece seu olhar? Ela não merece sua atenção porque já tem uma pessoa ali? Sim, ela precisa. Ela vê você como professor que está olhando para todas as outras e ela quer esse olhar para ela também. Então, é uma sensibilização mesmo. É ter empatia, é ter amor pelo que você faz. Eu sei que muitas vezes não é fácil. A sala de aula, ela é muito difícil. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. De fato, é desafiador. Mas a boa vontade, ela move montanhas, sabe? A boa vontade, o querer dar o seu melhor. O incluir, de fato e de verdade, ela faz com que a gente repense algumas rotas. Pode passar. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para vocês hoje, acredite. Eu fui a aluna mais desacreditada, acredito eu, da minha sala de aula. Eu era aquela aluna do fundão, não tirava boas notas, estava sempre em recuperação. Só era gente quando chegava jogos e gincana, que aí eu tinha meus talentos artísticos e de esporte e colocava eles para fora, né? Como eu sou TDAH, passei a vida inteira estudando sem saber disso, sem tratamento, me dando muito mal nas disciplinas. E por mais que eu soubesse, eu não conseguia botar aquilo no papel. Eu estudava, às vezes, não era sempre. E dizia, por que eu não tiro não me saio bem mesmo estudando? Aí aquilo me desmotivava, aí eu dizia, não, a prova é de 1 hora, então eu vou acordar meio-dia. Porque tanto faz eu estudar e eu não estudar, é a mesma coisa. Enfim. Mas fui descobrindo como eu aprendia. Fui me descobrindo, porque a autodescoberta é libertador. E depois disso eu comecei a estudar e não parei mais, né? Eu vi que eu era capaz de aprender realmente e não parei mais. Mas eu fui uma aluna muito desacreditada. Os professores olhavam para mim e diziam, meu Deus, essa daí, coitada. Então, eu sei o peso que isso tem, que isso causa. A gente cresce realmente acreditando que nosso mundo é limitado. Por quê? Porque meus professores, eles acreditavam dessa forma. E, graças a Deus, meu mundo não foi limitado. Porque houveram pessoas que acreditaram em mim e porque eu fui atrás de me autodescobrir e de compreender como era que eu aprendia, de compreender meus processos, enfim. Mas você, educador, deve acreditar no seu aluno. Você, pai e mãe, deve acreditar no seu filho. E acreditar no seu potencial enquanto educador também. Quando os desafios vierem, que você achar assim, eu não consigo, eu não sei lidar com isso, acredite no seu potencial. Acredite, você pode, você consegue sim. É só uma questão de adaptação, de querer, de estudar, de se capacitar. Mas a gente consegue se a gente quiser. Certo? Pode passar? E isso é uma frase para reflexão, botei aqui no cantinho, não sei se está dando para ver, mas diz assim, em algum momento de sua vida, você também será uma minoria. Em algum momento.
Se você não é agora uma minoria, você será em algum momento. A velhice está chegando, né? Para muita gente, para todos nós vai chegar, se Deus quiser. E a gente vai querer nossos direitos. E eles são minoria, muitas vezes muito aquém do que a sociedade deve oferecer a eles, né? Então, a gente vai querer. Se você é mulher, negra, preta, né? Se você é homoafetivo, enfim. Se você é neurodivergente, em algum momento você vai ser minoria. Ou vai ter alguém muito querido seu sendo minoria. E aí você vai querer que essa pessoa tenha sua dignidade preservada, que ela tenha qualidade de vida, que ela tenha direitos sendo preservados. Então, pensem nisso. Se eu não sou a minoria, eu vou ser de alguma forma, nem que seja por alguém meu, que eu ame, que seja realmente significante para mim. E passe a entender isso nas atitudes, a viver isso nas suas atitudes, enquanto profissional, enfim, enquanto ser humano, antes de tudo, enquanto ser humano. Pode passar? A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Nelson Mandela, muito obrigada. Eu estava com expectativa muito grande desse encontro. Quem conhece essas duas educadoras sabe da qualidade do trabalho delas, não é? E a maneira como elas expuseram a fala, dá para perceber o quanto o trabalho sobre inclusão precisa de nós, não é? Eu sabia que desse encontro ia sair um momento emocionante na fala de cada uma. As duas expuseram tecnicamente, colocaram relatos pessoais, choraram, emocionaram vocês. Então, vamos repensar, pessoal, quando uma mãe chega para a gente, né, está pedindo ajuda, né, precisa de nós. Então, às vezes, nós vivemos tão esgotados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano pedagógico, que a gente enxerga muitas vezes o pai apenas como inimigo. E isso é culpa da escola, muitas vezes. Porque nós fazemos parte de um sistema educacional que só chama o pai e a mãe na escola quando é para punir o aluno. Quem aqui já foi chamado, falar especialmente aqui, para mães e pais, ou avós, ou responsáveis, quem aqui já foi chamado na escola para receber elogios sobre o desenvolvimento do seu filho? Então, assim, poxa, olha, eu vou chamar segunda-feira o pai de Maria Júlia, ou a mãe de Maria Júlia, porque ela progrediu muito na escola. A gente não está acostumado com isso. A escola está fechada para a comunidade, a escola está virando um lugar em que, quando o pai procura, muitas vezes o pai e a mãe, o responsável, é um empecilho. Poxa, lá vem aquela mãe chata de novo. E eu tenho certeza que vocês já devem ter sentido um pouco isso, né? E aí nós precisamos. Vocês contaram relatos pessoais. Nós passamos 1 ano e meio em uma das escolas que eu leciono com uma adolescente cega. O ensino médio tem 3 anos. Essa adolescente passou 1 ano e meio conosco e pediu transferência da escola. Uma equipe de 18 professores. E na primeira reunião pedagógica, a minha fala foi: todos nós fracassamos. Eu fracassei. Eu fracassei como professor de história dela. Todos os professores, nós não conseguimos criar um ambiente que ela permanecesse conosco. E é um fracasso. A gente vive uma época de rede social que a gente divide apenas os nossos momentos bons. Mas nós temos momentos como esse para também partilhar os nossos fracassos. E eu lembro que nessa reunião pedagógica que aconteceu agora no meio do ano, o professor de física, eu estava até partilhando isso com o Raquel ontem, o professor de física chorou na reunião. Ele chorou porque ele disse assim: olha, eu tinha que dar aula sobre luz.
Como é que eu dou aula sobre luz para uma pessoa que nunca enxergou? E ele chorou sobre isso. Então, eu acho que está também na hora da gente admitir um pouco esses nossos fracassos, porque, admitindo os nossos fracassos, a gente estuda mais, a gente busca mais, a gente tenta sair de algumas situações. Não é? Então, por isso que esse encontro aqui, ele é um encontro essencial. E eu vou dizer, pessoal, o objetivo de reunir vocês aqui nesse local, o objetivo de reunir vocês aqui em sala de aula, não é para que isso seja uma grande aula convencional, um grande congresso. É para vocês, vou dizer de novo, fazer contato. Essas duas pessoas aqui são extremamente acessíveis, apesar de ocupadas. São extremamente acessíveis. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer na minha escola sobre inclusão. Tenho 4 alunos autistas. O que é que eu vou fazer? Poxa, vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda, não é? Então, o objetivo é exatamente esse. Fazer com que a gente entenda que tem alternativa. Jocely mostrou aqui. Eu fiquei bastante emocionado, Jocely, quando você colocou aquela questão da arte que foi apresentada do Miró na creche. Não é? E que isso voltou com uma força total. Então, vou passar novamente aqui a palavra para cada uma, para que elas possam fechar esse momento. Mas eu tinha certeza que esse momento ia ser extraordinário. Bom? Então, vou passar agora para as duas, para que elas possam fazer as suas considerações. Eu queria só pegar o gancho do que você falou aí e fazer uma convocação, porque assim, o que a gente colocou aqui estimula a reflexão. A gente não está colocando soluções, apesar de eu ter colocado uma lista de coisas que a gente sonha para a inclusão. Mas eu queria fazer uma convocação, sabe assim, as mudanças, elas não acontecem individualmente. Por mais que você, sozinho, se dedique a pesquisar, estudar, ler, se sensibilizar, consumir arte, sabe, para se tornar uma pessoa mais sensível e compreender, pegar os livros de Raquel, que tem, né, uma literatura maravilhosa sobre deficiência de uma outra forma, Natanael, que também escreve, enfim, pegar essas literaturas e sensibilizar também. Você sozinho não consegue fazer muita coisa, isso é um trabalho coletivo, né? E sensibilize as pessoas na sua escola. Eu quero fazer uma proposta, eu nem conversei sobre isso. Elisângela, tu está aqui ainda? Acho que ela já foi. Tá não? Tá não? Ela é a vice-presidente da ASPA, mas assim, eu estou tomando essa decisão, eu faço parte da diretoria também, né? Que é o seguinte, eu sempre fui, na ASPA, a minha parte é mais a questão de defesa de direitos, eu quero fazer uma proposta. A ASPA é uma associação de pais e amigos de autistas, né? Só que pais de autistas estão sempre muito cansados, exaustos, até para lutar. Eu já convoquei pais para ir comigo no Ministério Público, só uma mãe apareceu, porque elas estão cansadas, exaustas, não acreditam mais na justiça, sabe? Mas a gente precisa criar formas, de buscar soluções. E daí, quem tiver interesse de professores mesmo, de educadores, né, se quiser usar a ASPA como uma organização, como uma força, né, para a gente discutir formas, né, discutir os problemas, os desafios, e juntos, coletivamente, buscar o poder público, sexta região, o que quer que seja, coletivamente, porque eu sei que sozinho, muitas vezes quem é contratado perde o contrato, né, existem ameaças, mas coletivamente, sabe, a gente buscar discutir, entender, ouvir quais são os desafios de vocês, educadores, e daí a gente se organizar e buscar soluções. Porque essas soluções elas precisam ser construídas coletivamente. Não existe resposta sozinho, você sozinho. Certo? É importante que você trabalhe você mesmo. É muito importante. Eu gosto muito de arte, e a arte é uma coisa que me transforma imensamente para eu lidar com o mundo. O mundo, para mim, é demais. Como eu falei no começo, eu sou autista também. Eu tenho muitas sensibilidades. E a arte me ajuda a processar as coisas, me ajuda a entender muitas coisas, né? E daí, mas a minha vontade de mudar, a minha utopia, né, como horizonte, eu sozinha não consigo nada. Eu só consigo estresse, frustração, burnout, que foi o que eu tive, né? A gente precisa de luta coletiva. Então, essa é a convocação, certo? Quem se interessar, tem o Instagram da ASPA, que é ASPAA, _, ou procura o meu também, Jocely Oliveira, a gente tenta se organizar. Quem tiver interesse, certo? Porque eu sei que
Tem muita gente que tem interesse em política, né? Não política partidária, entenda, né? Política no sentido de transformar a realidade. Então, quem tiver, entre em contato, certo? A gente pode transformar, né? Como Paulo Freire preconiza, educação para transformar mesmo. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Queria agradecer a Deusimar, né, a oportunidade, a Jocely, que foi uma maravilhosa. Eu estava tendo muitas dificuldades para estar aqui e me preparar para falar com vocês, né? Vim de João Pessoa ontem, cheguei tarde, enfim, todo um processo, mas graças a Deus consegui. E agradecer o apoio que ela me deu, né? Enfim, ao oferecimento de ajuda que ela me deu. Agradecer a todos vocês pela paciência, né, de nos ouvir, de estar aqui. Espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma para a formação de vocês. E é isso. Obrigada.